Oi, amores, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha redação do Enem, que eu tirei 900, para quem não sabe. E eu recebi muitos pedidos para que eu lesse ela para vocês e desse algumas dicas. Eu vou ler e vou dar bem poucas dicas do que eu fiz realmente. Mas durante o ano eu vou postar mais dicas lá no meu feed. Não saiu ainda o espelho da redação, eu tô lendo na verdade o rascunho que eu digitei pro Estudacom pra eles corrigirem, mas acabei nem pagando. Então eu não lembro se eu mudei alguma coisa desse pro outro, mas quando saiu o espelho da redação eu posto lá no Vida Média, tá bom? Bom, primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu acho que foi um divisor de águas, foi a interpretação dos textos motivadores. Porque só lendo a frase tema não dava para saber exatamente o que o Enem queria. Agora, além dos textos motivadores, dava para saber que era ligado ao algoritmo, a empresas usando dados e tudo mais. Então, era muito importante ler os textos motivadores e entender sobre esse assunto. Agora eu vou ler para vocês e já vou falando um pouquinho mais. A manipulação se torna possível quando há uma dependência ou uma ignorância sobre a questão. Na internet, a partir do controle de dados, os usuários são manipulados em seus comportamentos e escolhas online. Esta violação de privacidade ocorre devido a dois fatores: a dependência digital da sociedade e ao livre acesso e uso de dados pelas empresas. Bom, aqui na introdução é muito importante, é obrigatório você falar o tema da redação. Então eu coloquei, os usuários são manipulados em seus comportamentos e escolhas online. Eu não lembro direito a frase tema, mas era mais ou menos isso que tinha que falar. Outra coisa que conta muito é a organização do seu texto, mostrar que você fez um planejamento de texto e não só saiu escrevendo, que você planejou. Na introdução eu já vou citar a causa e a consequência, se é do jeito que você vai fazer, e depois vou fazer na ordem. Aqui eu coloquei duas causas, a dependência digital da sociedade e o livre acesso e uso de dados pelas empresas. E eu vou fazer nessa ordem o desenvolvimento. Agora eu vou falar o desenvolvimento. Em uma primeira análise, é evidente que com a maior praticidade existente na internet, criou-se uma dependência virtual na população. Com isso, os usuários realizam muitas tarefas online, proporcionando aos detentores do meio um banco de dados que é usado para a manipulação nas próximas escolhas. Esta dependência coloca os usuários como eleitores da época da República Oligárquica, que eram submetidos ao voto de cabresto, onde só tinham como escolha os candidatos pré-selecionados pelo coronel da cidade. Porém, ao invés de usarem a violência, usam a manipulação. É muito importante esses conectivos de causa, consequência e no início do parágrafo ter uma ligação com o primeiro. Então, eu coloquei em uma primeira análise, já está remetendo lá. Outros com isso, esta dependência, estou falando de uma coisa que eu já falei, porém, então é muito importante você ter esses conectivos. Outra coisa, essa citação que eu coloquei da República Oligárquica. Gente, por mais que vocês demorem para pensar em alguma coisa, para pôr na redação, pensem. Eu fiquei lá viajando para poder lembrar dessa parte de voto de cabresto e fazer essa ligação. Eu achei que eu tava viajando, mas eu coloquei em algum lugar um comentário que eu usei isso e outras pessoas falaram que usaram também, então não foi uma viagem solitária. Agora, no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu já comecei. Além disso, então, continuando nesses conectivos. Este problema ocorre também devido à falta da criminalização do uso indevido ou comercialização de dados do comportamento online dos cidadãos. Segundo a Constituição Federal Brasileira, todo cidadão tem o dever de ter seus dados e suas ações em sigilo. Mais uma citação. Além de ferir este direito, a manipulação dos comportamentos dos usuários causa a falta de liberdade da população, que só vê ou pode escolher aquilo que já foi pré-selecionado por uma empresa. Terminei o desenvolvimento. Agora, a conclusão. Já começa. Portanto, já outro conectivo. É dever do Poder Legislativo criar uma lei que proíba o uso de dados comportamentais para a manipulação dos usuários
e penalize com multa as empresas que usem algoritmos para selecionar usuários. Com isso, todas as informações estariam disponíveis à população sem a manipulação, podendo escolher livremente, além de acabar com o voto de cabresto atual. Gente, a parte que eu acho mais fácil de ter 200 pontos é o PI, que é a proposta de intervenção. Ela tem que ser algo tangível, não sei se é essa palavra que usa, que possa fazer, sabe? Que seja concretizável. Não nossa, acabar com as empresas, sabe? Não pode colocar isso. Então, e tem que sempre ter todos os pontos. Quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer e para quê. E um desses tem que ter um desenvolvimento. Então, coloquei o poder legislativo, criar uma lei que proíba o uso de dados comportamentais para manipulação dos usuários e penalize, já entra como e penalize com multa as empresas que usem algoritmos para selecionar os usuários. E aí o para quê? Com isso, todas as informações estariam disponíveis à população sem a manipulação, podendo escolher livremente, além de acabar com o voto de cabresto atual. Essa parte do voto de cabresto, eu fechei a minha redação, porque eu citei algo lá de cima. Podem olhar as redações nota 1000, a maioria tem isso de fechar, sabe? Gente, eu não sou nenhuma especialista em redação, então eu, na verdade, expliquei como eu fiz minha redação, mas conforme o ano for passando, eu vou dar mais dicas, explicar. E outra coisa, a frequência de redações que eu fazia. Eu tava no 3º ano do colegial, então eu tinha uma professora de redação e ela passava as propostas uma por semana. Nem todas eram do Enem, mas a maioria era. E aí corrigia e eu fazia, então, toda semana, pelo menos uma. Pra quem tem mais dificuldade, pelo menos 2. E ter alguém que corrija, não adianta só fazer e não ter esse feedback do que você errou, que você precisa melhorar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.